causando forte repercussão a medida provisória 979 de 2020, que autoriza o ministro da Educação, Abraham Weintraub, a escolher reitores temporários de instituições federais de ensino durante a pandemia. Isso abre caminho para intervenção em 17 universidades e 4 institutos federais. A gente vai falar sobre esse assunto agora com o Manuel Andrade, ele que é doutor em agronomia pela Universidade de Lisboa, professor associado na Universidade de Brasília, onde é coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos, é diretor do Sindicato das Professoras e dos Professores da UNB e da Associação dos Docentes da UNB também. É autor do livro Amazônia, História, Economia e Território e foi vencedor do prêmio Chico Mendes de Florestania em 2014. É um prazer falar com você, Manuel. Bom dia. O prazer é meu, Marilu, falar com você, falar com todo o pessoal do jornal Brasil Atual. E com os ouvintes, né? Lógico. Isso. E, Manuel, vamos falar aqui sobre... Antes da gente entrar exatamente nessa medida provisória 979, eu queria que você resgatasse um pouco o valor histórico, né, de luta da Universidade de Brasília, na época, né, da ditadura militar. Teve um papel importantíssimo a universidade, né? Então, a UNB começou lutando antes da ditadura, né? Ela foi um projeto novo de 62, onde o Darcy Ribeiro esteve no centro desse projeto, mas não só o Darcy Ribeiro, um conjunto de professores brasileiros, mas de outras nacionalidades, e que cria a UNB, né? E a ideia qual é a universidade necessária? Já havia uma pergunta naquela época. E é lógico que esse projeto do Darcy Ribeiro foi muito visado pela ditadura militar, né? E uma das iniciativas da ditadura, além de caçar, de expulsar, de assassinar estudantes, né, e membros da comunidade universitária, a ditadura também colocou um reitor aqui. Então, ele já tem esse vício de achar que pode colocar reitor, né, na UNB. Então, foi isso que aconteceu. E a comunidade universitária, né, os professores, estudantes e os técnicos administrativos não ficaram quietos, né, reagiram a isso, combateram por 20 anos a ditadura, né, e foi uma universidade muito importante para a reabertura política que o Brasil conquistou, que o povo brasileiro conquistou a partir do movimento das diretas, depois da Nova República, etc., né. Então, a democracia que nós temos hoje, a ONB também deu o seu contributo. Certo. Agora, Manuel, aproveitando a sua especialização em Amazônia, né, podemos dizer que o Weintraub está tentando passar boiada também na educação com essa medida provisória 979? É verdade, é um governo de muito gado, né? E eles querem passar boiada em tudo quanto é lugar. Ele não escolhe o espaço onde eles podem meter o gado. E o gado ele tem que ficar no curral, né? A gente aprende isso na agronomia também. O gado não pode entrar nem para os jardins, nem para as plantações, né? E aí até na floresta, é muito difícil você conviver com gado e floresta junto, tem que ter uma grande especialidade. Mas o que ele está querendo fazer é isso, é passar boiada na universidade. Mas isso ele não vai conseguir porque os professores técnicos e estudantes e a sociedade vai reagir contra, está reagindo já contra isso, né? Exato. Agora, inclusive, no final do ano passado, né, teve a MP 914 que caducou, mas a ideia também era exatamente interferir aí na administração das universidades federais, né? Exato, eles não têm a competência, nem a coragem e nem a base no Congresso para passar uma lei, né? Então, eles, com a medida provisória, eles querem atropelar um processo constitucional, né? Todos nós sabemos que o artigo 207 da Constituição garante a autonomia da universidade. E a escolha dos dirigentes é a fina flor da autonomia da universidade, que é a partir dos dirigentes né, que defendem ideias, né, que defendem projetos, é através deles que a gente chega a essa dita autonomia, ela não é abstrata. Então, a medida provisória 914 cria exatamente isso, queria já começar a passar a primeira boiada em cima da universidade. Não conseguiram, ficaram 4 meses, teve um embate, né? Só para você ter ideia, no início da medida, teve mais de 200
emendas à medida. Isso significa que essa medida tinha uma certa repercussão, tinha um certo eco no meio deles. Nós não vamos deixar nem que haja essas medidas, vamos ver se barra essa medida provisória atual ainda no início, né, no seu nascedouro. Exato. Agora, falando em eleição, por exemplo, como é que é na UNB, né, o processo eleitoral aí para definir o reitor? Então, nós temos tem dois movimentos, né? Esses movimentos dialogam com muita frequência na UNB, porque as próprias instâncias deliberativas da UNB, ela também tem a representação de estudante, de professor e de técnicos, e tem um movimento que é da comunidade. Esse movimento da comunidade, ele é organizado e é coordenado pelos 3 segmentos escolhidos na sua base, né? Coordenado pelos estudantes, né, que tem uma tradição de luta muito grande, né? Pelos técnicos administrativos e pelos docentes. E chama COC, Comissão Organizadora da Consulta. E essa comissão já está em curso, para o mandato de 2020 a 2024, já está em curso, né? E já está montada a comissão. Então, essa comissão, ela foi também negada ela organiza uma consulta, uma eleição junto à comunidade com a participação paritária, um terço. Então, ela é muito importante. Ela funciona desde o final da ditadura, essa comissão. E aí tem um funcionamento do próprio colegiado, dos colegiados, sobretudo do CONSUNE, que é o Conselho Universitário, que dialoga com a legislação, né, com o setor legal, né? Exato, agora já está havendo, inclusive, repercussão muito forte dentro do Congresso, quer dizer, existe até a possibilidade, enfim, dessa medida provisória, de repente, nem valer, não é isso, Manuel? Exatamente, eu acho que tem 2 frentes aí, imediata, tem uma terceira que é fundamental, terceira e primeira, né, que é junto à comunidade universitária, que eu vou falar daqui a pouco, mas essa do Congresso é fundamental. Ontem, a minoria se reuniu, tirou uma posição muito concreta do conjunto dos partidos, lá de 8, 10 partidos, tiraram já uma posição muito firme, está se fazendo pressão também, dialogando também com o Senado, né? A ideia é que há também uma possibilidade dessa emenda ser devolvida, inclusive, há essa possibilidade concreta, e vai depender de todos nós, né? Não só dos membros da comunidade universitária, vamos dizer, gigante, que é o ensino superior brasileiro, né? Público, formado pelas federais e pelos institutos federais, né? Então, além dessa mobilização, nós estamos contando com o apoio das estaduais, como a Unicamp, USP e da sociedade em geral. Então, é barrar no início, essa que é a ideia, não deixar a boiada estourar. Pois é, e tanta coisa que podia ser feito, né, Manuel, nesse momento de pandemia, juntando a comunidade científica para exatamente ver instrumentos tecnológicos para a gente poder combater a pandemia, e vem uma medida provisória dessas, né? Então, é um governo que devia estar preocupado, né, e está executando para combater a pandemia, como faz os governos normais por aí, né? Ao invés de fazer isso, o governo tem feito, não só na questão da educação, mas você já tratou do assunto na questão ambiental, né? Mas também na ambiental, você viu a medida liberando as multas na Mata Atlântica, né? Um ecossistema importantíssimo e que tem sofrido desde o 22 de abril de 1500, né? E a própria Amazônia e tal, ele está fazendo isso com a educação. Devia estar agora preocupado em viabilizar os recursos necessários para essa pesquisa, né? Envolver, não é só a pesquisa que nós temos que agora também pensar, e sempre temos que pensar numa universidade que seja capaz de responder os interesses da sociedade. E essa universidade, ela continua sendo necessária ainda, né? Apesar de Darcy Ribeiro e seus colegas puxarem esse assunto nos anos 60, ela precisa pensar uma outra universidade. Agora seria a hora de estar refletindo, né, em casa, usando as novas tecnologias, e está refletindo sobre uma outra universidade que seja mais colada às realidades brasileiras, aos interesses dos estudantes, que
tem a responsabilidade sobre a vida social e econômica do povo brasileiro, né? Que uma boa parte deu para ver na pandemia que está abandonado, né? Tá marginalizado, está excluído, né? Exato. Agora falando do sofrimento, né, das pessoas, principalmente do norte do país, em relação à pandemia, é assustador, né, o que está acontecendo no Amazonas, assustador o que está acontecendo nas comunidades indígenas. Eu estou vendo aí que você está com uma camiseta. De quem que é essa camiseta aí? O Então, que você tem aí? essa camiseta é a camiseta do Chico Mendes, só para agora puxar aqui, vamos ver se vai dar. Aê, Chico Aí, Mendes, já vimos. então, é a camiseta do Chico Mendes e feita pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Chapuri, que é o sindicato fundado em 78 pelo Chico e por vários companheiros lá do município de Chapuri. Ele que já era secretário do sindicato de Brasileia, cujo presidente foi assassinado, né? O Wilson Pinheiro, foi assassinado em 80, onde o Lula teve, inclusive, lá, e foi aí que ele recebeu o primeiro prêmio da Lei de Segurança Nacional, né? Então, essa é a camiseta que o sindicato fez agora há 2 anos, cerca de quase 2 anos, para lembrar o assassinato do Chico, né? Que inteirou 30 anos agora no final de 2018. Então, essa é a lembrança, a homenagem, né, que você faz. Você citou aí a questão da Mata Atlântica, enfim, que está sendo alvo, né, do ministro do Meio Ambiente. A Amazônia também não deixa de ser o alvo dele também. E você, como especialista, né, nessa área, enfim, como é que você também está vendo, né, esses desmandos todos e a repercussão internacional? Eu sei que você tem colegas, né, enfim, você fez aí a Universidade de Lisboa, inclusive, doutorado. Como é que seus colegas estão vendo também tudo que está acontecendo aqui, Manuel? Não, a gente tem dialogado com frequência lá com Portugal. Inclusive, eu fiz concurso público lá e trabalhei durante quase 15 anos como professor lá em Portugal e tal. Tem muitos amigos e amigas lá. E eles estão horrorizados, né? Eles lá e nós aqui também em Brasília, mas o pessoal estrangeiro estão horrorizados. Eles estão com experiência mais recente na Europa, que é aumentar o número de área florestada, né? E com plantas autóctones, eles estão com esse processo há 20, 30 anos. E nós estamos exatamente atrasados, né? E na contramão desse movimento. Então, eles têm horrorizado, têm ficado muito horrorizados com tudo isso, e para dizer que a própria Amazônia, ela também depende e está muito ligada com os outros biomas, né? O bioma amazônico dialoga e conversa com o Pantanal, com o Cerrado, né? Então, também defender a Mata Atlântica é um papel do pessoal que defende a Amazônia. Então, isso é muito, e vice-versa. Então, isso é muito importante. Então, nós que estamos agora acompanhando os números do INPE, né? Outra instituição muito importante e tal, e o número das instituições de pesquisa dos 9 estados da Amazônia, estamos, assim, horrorizados, né? E esse movimento é um movimento que está sendo incentivado, motivado pelo próprio governo federal. O governo federal tem liberado geral. Antes de liberar a boiada, eles liberaram, né, os donos dos bois para ir para a Amazônia. Então, é um negócio muito triste. Mas nós estamos também resistindo. Vamos ter agora, na segunda-feira, uma live, né? Só para ter ideia, com os quilombolas de Alcântara, que estão sendo também atacados, né? E com os quilombolas do Amapá. Nós, que eu estou dizendo, o NEA, junto com o 247, né? E com a Conexão Lisboa. Então vai ser bem, bem interessante. Que legal, muito bom, Manuel, falar com você. Eu quero te agradecer demais aqui a sua participação. Um forte abraço para você, viu? Então, e um abraço para todos vocês e obrigado aí. E todos contra a medida provisória desse ministro aí. Tá certo, contra a medida provisória 979. Perfeito, Manuel, um grande abraço. Falamos aqui com o Manuel Andrade, doutor em agronomia pela Universidade de Lisboa, professor associado na Universidade de Brasília, onde é coordenador do Núcleo de Estudos Amazônicos, é diretor do Sindicato das Professoras e dos Professores da UNB e da Associação dos Docentes também dessa universidade, autor do livro Amazônia, História, Economia e Território, e foi agraciado com o prêmio Chico Mendes de Florestania em 2014. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.